Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o capítulo 46 do livro do Gênesis, nós vamos ver Jacó deixando Canaã rumo ao Egito para encontrar-se com seu filho José. Começa o texto dizendo assim: Israel, isto é, Jacó, partiu com tudo o que lhe pertencia. Então, partiu com seus familiares, seus servos, seu rebanho e tudo o que conseguiu conquistar durante o tempo que esteve em Canaã. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Então, ao seu modo, colocou-se em oração, porque tinha uma decisão difícil a tomar. Antes de entrar definitivamente no Egito, queria ouvir da parte de Deus se isso era a coisa certa a ser feita. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Jacó, então, só deixa a terra prometida, Canaã, isto é, a terra que seria dos seus descendentes, porque Deus assim prometeu a Abraão, seu avô, com o consentimento de Deus. Depois que Deus lhe diz: não temas deixar Canaã, não temas deixar a terra prometida rumo ao Egito. Esta descida de Jacó com sua família ao Egito será como que uma peregrinação definitiva para ele. Por isso, o temor que tomava conta do seu coração para descer rumo ao Egito. Definitiva em dois sentidos, porque lá no Egito, depois de mais de 400 anos, os descendentes de Jacó se tornarão um povo numeroso. E definitiva ainda, porque Jacó já não voltará mais a Canaã, a terra prometida, vivo. Apenas seus restos mortais serão reconduzidos à terra que Deus prometeu dar aos seus antepassados, a ele e a seus descendentes. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos. E Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus irmãos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Nos carros, porque José tinha pressa de reencontrar seu pai e todo o restante da sua família. Nos carros que o faraó, em atenção a este desejo de seu vizir, de seu governador, permitiu que fossem buscar ali seu pai e toda a sua família. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou os seus netos e netas, suas filhas e filhos, enfim, toda a sua família. Aqui o texto começa a descrever como que uma lista oficial do povo de Deus que desceu para o Egito com Jacó. Este mesmo povo que, ora uma pequena porção, se tornará um povo numeroso por ocasião da sua libertação, quando depois de mais de 400 anos, tendo se tornado escravo, será conduzido para fora do Egito por Moisés. Evidentemente, eu não vou reler aqui os nomes de todos aqueles que saíram com Jacó, até porque você, tendo feito a sua leitura prévia em preparação a esta aula, já tem conhecimento de todos estes nomes. Vamos então retomar lá no versículo 26, que diz assim: o total das pessoas saídas de Jacó que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito.
O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. 70 pessoas apenas, sem contar as mulheres dos seus 11 filhos que estavam com ele e de José, que estava ali no Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, um número pequeno que virá a tornar-se uma grande nação. Jacó tinha enviado Judá adiante dele para informar a José de sua chegada a Gessém. Temos que ter presente que Gessém é uma cidade fronteiriça. O que isso significa? Significa que Gessém já pertencia ao Egito, mas fazia fronteira com Canaã, com a terra prometida. Não é à toa que José vai sugerir que sua família se estabeleça ali em Gessém, porque já vislumbrando que um dia terão que sair do Egito, visto que a promessa de Deus de dar uma terra ao seu povo não dizia respeito ao Egito, mas sim a Canaã. Assim, estando numa região fronteiriça, seria mais fácil essa saída quando chegasse o tempo oportuno. Quando chegaram a Gessém, José mandou preparar seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gessém. Mandou preparar o seu carro. Isso significa a categoria social que José tinha ali no Egito, a sua condição política. Ele era o segundo homem do Egito, ele era o governador, o vizir do Egito, ao ponto de ter à sua disposição um carro veloz puxado por cavalos. Mas a presença do carro aqui não destaca apenas a posição de José no Egito. Destaca, para além disso, o anseio profundo do seu coração de reencontrar o seu pai, o desejo de ver novamente seu pai, que o movia a querer estar o quanto antes com ele. Por isso, se serve de um carro veloz, para, no tempo mais breve possível, rever seu pai que ele chegou a acreditar que nunca mais veria em sua vida. E daí continua o autor sagrado dizendo assim: e logo que o viu, lançou-se nos seus braços, chorou longo tempo. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto e vive ainda. José, ao ver Jacó, seu pai, lança-se em seus braços e chora longamente. Isso significa que ele como que anula uma parte dos sonhos que teve. Lembre-se, no primeiro sonho de José, todos os feixes se curvavam diante do feixe dele, os seus irmãos e seu pai. No segundo sonho que ele teve, todas as estrelas e o sol e a lua se curvavam diante dele. Então, todos os seus irmãos, seu pai e sua mãe, todos se curvavam, mas ele não permitiu que este sonho se cumprisse por completo. Não permitiu que seu pai se curvasse diante dele. Antes que isso acontecesse, abraça seu pai e chora longamente em seu ombro. Anula uma parte do sonho que teve. Isso por um motivo muito especial, porque honrar pai e mãe era um dever dos judeus. Nós vamos ver isso, por exemplo, quando Deus der as tábuas da lei, isto é, os mandamentos, o decálogo ao seu povo. O quarto mandamento da lei de Deus, o primeiro mandamento que diz respeito às relações humanas, diz justamente para honrar pai e mãe. José, então, não permitiu a desonra de seu pai, ainda que mínima, prostrando-se diante dele enquanto governador do Egito. Mas, na sua condição de filho, abraça seu pai e não permite que isso aconteça. E Jacó disse-lhe: posso morrer, porque vi o teu rosto, o rosto
conforme a mentalidade do autor sagrado aqui neste momento, identifica a pessoa. Quem vê o rosto de uma pessoa sabe quem ela é. Mas não apenas isso. Posso morrer porque vi teu rosto. Como que dizendo assim, esta é a imagem que quero levar gravada no meu coração para os meus últimos dias. Posso morrer em paz, porque já te vi novamente. O amor de Jacó por José, seu filho, era tamanho que ele queria levar desta terra esta como sua última imagem, o rosto de seu filho vivo. José disse aos seus irmãos: vou avisar o faraó, dizendo: meus irmãos e a família de meu pai, que estavam em Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois, com tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão, lhes respondereis: teus servos foram sempre criadores de animais, desde a sua juventude até o presente, e nosso pai também. Deste modo, podereis ficar na terra de Gessém, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Pastores. Pastores são transhumantes. O que isso significa? Que não se reenraizam em terra alguma, se deslocam de uma terra para outra, à busca de pastagem e de água para seus animais. Então, apresentando-se desta forma, como transhumantes, logo seria mais fácil que Faraó permitisse que ficassem ali em Gessém, naquela cidade fronteiriça, porque ele podia imaginar, quando forem se deslocar, será mais fácil saírem do Egito do que permanecer no Egito. Como se tratava de um povo estrangeiro que estava sendo acolhido no Egito, por bem, seria importante que um dia também deixassem o Egito, não estabelecessem ali definitivamente sua residência. Assim, Faraó foi convencido mais facilmente de permitir que eles permanecessem no Egito e, precisamente, ali na terra de Gessém, porque não iriam se enraizar. Mudam com muita frequência de um lugar para o outro. Assim, a permanência deles ali, se supunha, não seria prolongada, não seria por muito tempo, mas o foi. Permaneceram mais de 400 anos no Egito. Depois, os egípcios tinham aversão aos pastores. Não se sabe exatamente por qual motivo, mas sabe-se que se trata de uma aversão cultural, religiosa, porque aos seus olhos os pastores de ovelhas eram homens impuros. Então, evidentemente, os egípcios não iam querer ter em seu meio, nas outras cidades, homens impuros, porque o contato com esses homens impuros os fariam impuros também. Assim, iriam os egípcios preferir que ficassem em Gessém, ficassem numa cidade fronteiriça, para o quanto antes deixar a terra do Egito. Desta forma, não apenas Faraó se viu convencido a deixá-los em Gessém, porque assim sairiam mais fácil do Egito, como os próprios egípcios, porque não queriam ter contato com homens considerados cultualmente, religiosamente impuros para eles. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 47 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.